É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 7 minutos, manhã do dia 6 de junho de 2025, sexta-feira. É isso aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Sextou, chegando mais um final de semana. Estamos aqui juntos. Graças a Deus por mais um dia de vida. E é esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, que nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. E obrigado pela sua misericórdia ter se renovado sobre as nossas vidas. E é a tua misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Obrigado, Deus. E em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de inveja, de culpa, de rancor, de ódio, espírito de preguiça, espírito de vício, espírito de prostituição. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, confortando, alicerçando e nos direcionando. Deus, esta é a oração que eu faço neste dia ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. Sextou, mais um final de semana chegando e nada melhor do que nós refletirmos em cima da palavra de Deus para termos um final de semana que se aproxima alegre, abençoado e próspero, principalmente em família. Amém? O texto que eu quero explorar nessa manhã é um texto que é de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, mas o que eu quero usar como base para o nosso devocional nesta manhã é Mateus 5,17, que diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ok? Não vim destruir, mas cumprir. Então, esse texto, capítulo Mateus 5, do 17 ao 20, é parte ainda do Sermão da Montanha de Jesus, onde ele expõe a sua interpretação e cumprimento da lei mosaica. Jesus começa declarando que ele não veio para anular a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Ele enfatiza que a lei não será abolida até que tudo se cumpra. Isso aponta para a perfeita realização da lei por Jesus em sua vida, morte e ressurreição. Então Jesus também adverte contra qualquer tentativa de diminuir a importância da lei, pois aqueles que assim fizerem serão considerados o menor no reino dos céus. Por outro lado, ele ensina que aqueles que obedecerem e ensinarem os mandamentos da lei serão chamados grandes no reino dos céus. Então essa passagem ressalta a importância da lei como um padrão divino de justiça e moralidade entre os homens, mas também aponta para o fato de que é somente através de Cristo que a lei é plenamente cumprida. Ou seja, sua graça nos capacita a viver de acordo com os princípios da lei, não como uma obrigação legalista, mas como uma resposta de amor à obra de Cristo em nossas vidas, na vida de cada um. Cumprimos a lei por amor a Cristo. Ok? E em cima desse ponto aí, eu quero trazer alguns pontos para nós discutirmos. Primeiro, o cumprimento da lei por Cristo, que nós lemos em Mateus 5,17. A afirmação de Jesus aqui Jesus declara que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la plenamente. Cumprir o que está na lei.
cumprir a lei nele. Ok? Romanos, capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o cumprimento da lei em Jesus. Todas as profecias que apontavam para o Messias se cumpriu em Cristo. Entendeu? Todas as profecias da Torá, aliás, do Tanakh, que é a Bíblia hebraica, todas as profecias da lei dos profetas se cumpriram em Cristo. Então ele veio para cumprir. Então o cumprimento da lei por Cristo significa que ele a obedeceu de maneira perfeita e levou a sua consumação final através da sua morte e ressurreição. Isso é interessante demais. E em Gálatas, na carta que Paulo escreveu à igreja da Galáxia, ali, capítulo 3, versículo 24, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que assim que fôssemos justificados por fé em Cristo. Quero mandar um abraço para o pastor Marcos, que está nos acompanhando. Deus abençoe, pastorzão, um grande abraço no coração. Que Deus abençoe sua vida, sua família e tenha dias alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Então devemos reconhecer que Jesus é o cumprimento da lei e confiar em sua obra redentora em nossas vidas. Ok? O segundo ponto que eu quero tratar aqui é a relação entre a obediência e o reino dos céus. Essa relação precisamos tratar de maneira bem ajustada. Essa relação entre a obediência e o reino dos céus. Por quê? Porque Jesus ele adverte contra qualquer tentativa de diminuir a importância da lei e ensina que aqueles que assim fizerem são considerados o menor no reino dos céus. Nós não podemos diminuir a lei. Eu gosto de comentar aqui, falar sobre o comentário judaico e falar também sobre os escritores do Novo Testamento. Todos os escritores do Novo Testamento eram judeus, exceto Lucas. Ok? E nós estamos trazendo o devocional em cima do livro de Mateus, de propósito, porque Mateus escreveu o seu livro para apresentar o Messias aos judeus. Então, Mateus traz algumas situações aqui que é justamente para ajustar aquilo que Jesus disse sobre a lei, aquilo que Jesus viveu sobre a lei e aquilo que Paulo disserta nas suas 13 cartas sobre a lei. Então o livro de Mateus traz uns ajustes interessantes para nós. Então Tiago capítulo 2, versículo 10 diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque você não adianta guardar um mandamento e não cumprir os outros. É o que Jesus fala lá dos fariseus que batem no peito e dizem que dão dízimo até da hortelã. Aí cumpre um mandamento e não cumpre os outros. Então aqui Tiago diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Então Jesus ensina que aqueles que obedecerem e ensinarem os mandamentos da lei serão chamados grandes no reino dos céus. E João, no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 21, ele diz, abre aspas, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será chamado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tem até um louvor que diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Lembra? Então, aquele que tem os mandamentos e os guarda será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então devemos buscar, sim,
uma obediência sincera aos mandamentos de Deus, não como um caminho para a salvação, mas como uma resposta de amor à graça de Cristo. E como assim uma resposta de amor à graça de Cristo? É nós cumprirmos os mandamentos de Deus por amor a Cristo. Então, por amor a Cristo, nós não matamos, não adulteramos, não desonramos pai e mãe. Por amor a Cristo, nós fazemos tudo isso. O terceiro ponto é a justiça que excede a todos escribas e fariseus. Que é Mateus ali, no capítulo 5, na parte B, do versículo 20. Então ali Jesus desafia seus ouvintes a terem uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. Bom, os escribas eram aqueles que guardam, têm a responsabilidade de guardar a lei. Guardar é como se fosse um professor acadêmico que desse instrução acerca das escrituras, os escribas. E ao mesmo tempo ele é o bibliotecário. Ele também guarda, tem a responsabilidade de guardar com cuidado e zelo a lei, as escrituras. Esses são os escribas. Os fariseus é uma classe de religiosos que tem um orgulho no coração de dizer que seguem a lei. Os fariseus. Então Jesus desafia seus ouvintes a terem uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. E a carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, abre aspas, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Hoje tem muita gente se gloriando, querendo que as pessoas façam o que ele faz. Hoje tem muita gente buscando para si glórias, sabe? E a Bíblia condena, não de obras, para que ninguém se glorie, porque a glória pertence a Deus. Só a Ele prestarás culto, adorarás. Então a justiça que excede a dos escribas e fariseus, ela é alcançada pela fé em Cristo, não pela observância legalista da lei. Outro dia eu estava assistindo vários pequenos vídeos, né, de pessoas fazendo doações e filmando e postando essas boas ações. A Bíblia diz que você faz o que você faz com a mão direita, a esquerda não deve saber. A Bíblia até manda você orar no teu quarto em silêncio, com as portas fechadas, porque a oração em oculto, no silêncio do teu quarto, é a oração que Deus ouve, está ali. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e ora ao Pai em silêncio, e o teu Pai ouve. E Deus ouve. E hoje muita gente está querendo fazer para aparecer. Fazer atos de bondade para aparecer. Mas não basta assim, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Não é só temer de boca, é de coração, é na alma, temer a Deus. Malaquias 4:2, para vós que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas. Isso é interessante demais nas nossas vidas. E isso nos ensina que devemos buscar uma justiça que vem pela fé em Cristo, confiando em tudo aquilo que Ele fez, ou seja, na sua obra redentora, como a base de nossa aceitação diante de Deus. Aceitar tudo aquilo que Jesus fez por nós. Crer na obra redentora de Jesus. E no último ponto que eu quero tratar aqui é a graça de Cristo e a obediência à lei, que é um texto que está aqui em Romanos, capítulo, que eu quero ler, 8, versículo 4, 3. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Romanos 8,
Romanos 8, versículo 3 e 4, que diz assim: o que era impossível para a lei, visto ser fraca devido à carne, Deus o fez, tendo enviado seu próprio Filho em estado de solidariedade com a carne do pecado e em sacrifício pelo pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei, ela revela a nossa incapacidade de obedecer completamente por nossos próprios esforços, devido à nossa natureza pecaminosa. Romanos 7,18, abre aspas, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa impede que nós, de uma maneira plena, realizamos o que é bom. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A tendência é a fraqueza da carne. A carne sobrepor ao espírito. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Lembra? Então, em Cristo Jesus, sim, nós nos fortalecemos e realizamos. Então, a graça de Cristo nos capacita a cumprir a justiça da lei, através do poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. É aquele que nos consola, nos conforta, nos alicerça e nos direciona. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos diz também o seguinte, abre aspas, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Como que nós andamos no Espírito? Eu gosto de usar bem muito a palavra de Deus nesse exemplo. Quanto mais nós lemos a Bíblia, meditamos nela, mais estamos andando em Espírito. Porque foi Jesus que falou, buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. E ela mesma que testifica de mim. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus, capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 17, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então andar em Espírito, nós andamos quando nós buscamos na lei do Senhor, na palavra de Deus, aquilo que nós estamos buscando e precisando. Então devemos depender sim da graça de Cristo e do Espírito Santo para vivermos uma vida que agrada a Deus e cumpre os princípios da lei. Jesus pegou toda a lei e falou, olha, um novo mandamento eu vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então devemos depender da graça de Cristo e do Espírito Santo para vivermos uma vida que agrada a Deus e cumpre os princípios da lei. E a Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então quando nós dependemos da graça de Cristo e do Espírito Santo, e quando está em nós a graça de Cristo e o Espírito Santo, nós nos achegamos a Deus e Ele se achega a nós. E a presença de Deus em nossas vidas é o que se cumpre quando a palavra nos ensina. As bênçãos seguirão os que creem. Então você está em Cristo, Cristo está em você, então as bênçãos seguirão os que creem. Então, queridos, nesta manhã, eu quero dizer para vocês que em Cristo, à medida que chegamos, né, e andamos com Cristo, mostra coisas grandiosas. Eu quero finalizar aqui nesta manhã o que o profeta Isaías fala lá no seu livro, capítulo 45, versículo 2 e 3 ali, que ele diz, eu irei adiante de ti, revelarei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, endireitarei os caminhos tortuosos, despedaçarei trancas de ferro e portas de bronze, para que saibas que eu sou o Senhor,
que te chama pelo teu nome. Essa é a vontade de Deus. E a Bíblia também diz, Isaías 1,19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém? Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Nos dá o melhor dessa terra. Porque ele deu isso tudo a Adão. Quando Adão foi criado, Deus tornou tudo e colocou tudo nas mãos de Adão para administrar. Tudo, sem exceção. Até os nomes dos animais foi Adão que deu. Então o melhor de Deus só depende de nós querermos e ouvirmos a Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você que está conosco aqui na Conexão